Oi, gente, tudo bem? Tava com saudade de mim, hein? Vamos lá. Vamos voltar aqui a trabalhar nosso conteúdo de arte, certo? Para a gente falar um pouquinho sobre o planeta. Vamos falar agora sobre sustentabilidade, sobre reaproveitamento, arte e artesanato, tá? Vou fazer uma breve introdução para a gente ver algumas obras e falar um pouquinho sobre como essas obras elas podem influenciar na nossa vida, tá? Sobre como a gente pode pensar a sustentabilidade, a questão do lixo, tá? Como é que a gente pode discutir isso dos objetos, da forma que a arte toma através dos diferentes objetos? Primeiro a gente tem que falar que o ser humano produz muitas coisas, orgânicas e inorgânicas, tá? O descarte ele deve ser feito de forma consciente das duas partes. Os elementos inorgânicos eles são mais fáceis de ser reciclados, de ser reutilizados. A gente vai falar muito sobre reciclagem e reutilização de produtos e objetos, tá? E os produtos orgânicos, eles são mais difíceis de ser reciclados e até mesmo de ser descartados, porque eles afetam diretamente o solo, tá? A gente tem que pensar também que a nossa sociedade está muito vinculada ao consumo. Será que esse consumo é consciente? Será que a gente pensa o tempo inteiro de que forma a gente pode modificar a nossa relação com os objetos, com as coisas que a gente tem ao nosso redor, tá? Vamos começar aqui falando sobre o Pablo Picasso. Ele foi um artista cubista e dentro das suas pinturas, das suas obras bidimensionais, ele já trabalhava com essa questão do reaproveitamento. Inicialmente ele fazia só pinturas, depois ele passou por uma fase que a gente chama de cubismo analítico, onde ele utilizava poucas cores e ele reutilizava papéis de jornal, restos de papelão, de embalagens, de sabonete, de perfume. Ele reutilizava tudo, na verdade, nas suas pinturas. Cordas de violão, pedaços de instrumentos musicais. Ele fazia muito isso. Só que a gente sabe muito pouco, na verdade, tem muito pouca concepção de que ele também foi um excelente escultor. E a partir do momento que ele abandona a escultura tradicional feita em argila, ele começa a experimentar outros materiais, tá? A gente tem uma obra aqui que está no nosso material didático, chamada Cabeça de Touro. Ele, na verdade, para construir essa obra, utilizou um selim de bicicleta e um guidão de bicicleta, tá? Ele fez apenas uma montagem e colocou essa obra em exposição. Tantas outras obras que ele fez foram realizadas através dessa concepção da montagem. E por que ele fazia isso? Ele acreditava que a gente podia ressignificar os objetos. Mudar um objeto era dar outra perspectiva a ele. O nome da técnica que ele utilizava se chama assemblage. Assemblage nada mais é do que colagem em francês. É colar objetos e criar um novo significado, criar um novo objeto, uma nova forma. No caso do Picasso, uma cabeça de touro. Ele trabalhava muito com esses temas vinculados à cultura dele, né? Ele era espanhol, ele tem muita relação com as touradas, com a cultura espanhola. E aí ele trabalhava isso muito, muito nas obras dele, tá certo? Agora a gente vai dar uma pausa aqui em obras de arte, tá? Do que a gente conhece por obras de arte. Vamos falar um pouco sobre artesanato e arte popular. Por que eu quero dar uma parada e frisar um pouquinho nisso? Porque a gente fala muito sobre a arte clássica, a arte tradicional, acadêmica, os grandes artistas, e a gente não fala sobre o artesanato, muito menos sobre a arte popular, tão desvalorizada. Eu trago aqui algumas imagens desse objeto que tem diversos nomes, tá? Lamparina, lampião, fifó. É um objeto que para mim, e talvez para vocês, tem um grande significado porque ele faz parte da cultura nordestina. E é bacana a gente ter essa relação com os objetos que a gente observa, porque a gente cria uma empatia, a gente consegue se identificar naquele objeto e pensar num outro significado que ele possa ter, dependendo do local que ele está inserido. Primeiro a gente precisa definir artesanato. Eu vou botar a definição aqui e vou dar uma lidinha para vocês. É a técnica de produzir objetos à mão e também o conjunto desses objetos. Em muitos casos, são utilitários, ou seja, objetos que usamos em nosso cotidiano como vasos, roupas e brinquedos. Então, o caso do artesanato é bem bacana porque a gente vai pensar naqueles objetos que uma vizinha faz, que a nossa avó pode produzir, que a gente encontra no mercado aqui no centro da cidade.
Tá? O artesanato ele é utilitário. O que é isso? As peças de artesanato elas vão ser toalhas, potes, brinquedos, tá? Eles vão ser feitos manualmente, tá? Eles não passam por um processo produtivo industrializado. Eles são todos manuais, são todos feitos por pessoas e cada objeto ele é diferente do outro, ele tem uma identidade própria. Mesmo que eu utilize a mesma técnica, ao mesmo tempo que eu utilizo as mesmas normas para os objetos, eles vão ser diferentes entre si, eles vão ter características diferentes. E isso corresponde ao artesanato. É isso que é a concepção principal do artesanato, tá? Vou colocar aqui agora a definição de arte popular. Arte popular tem origem rural e forte conexão com tradições regionais. Em geral, utiliza materiais disponíveis no local como barro, madeira, entre outros. Então, na arte popular, a gente tem uma ligação com o local que ele é produzido. A gente já conhece o mestre Vitalino em relação às obras de arte dele. Ele já faleceu, o filho dele continua produzindo, o neto dele, e são obras muito tradicionais de arte popular. E eu vou trazer a imagem aqui para vocês terem uma noção de como é que é essa imagem e quantas vezes, como essa obra do mestre Vitalino, e quantas vezes a gente viu isso, tá certo? Uma artista chamada Lina Bobardi, ela concebeu o Museu de Arte Popular da Bahia, ela foi diretora do MAN, do Museu de Arte Moderna da Bahia também. Ela pensava muito nessa questão da cultura e da arte popular e ela valorizava muito isso, tá bom? Por que eu estou falando de artesanato e de arte popular? Porque o artesanato e a arte popular, eles reutilizam muitos objetos, eles ressignificam muito os objetos, os locais, as situações, eles utilizam objetos que podem ser descartados, tá? Eles modificam objetos que têm um uso original. Voltando à arte tradicional, agora a gente vai falar sobre um artista inglês, que ele fez uma obra que se chama Parede de Lixo, Wall of Garbage. Esse artista se chama Gordon Matta Clark, certo? Ele fez todas as suas obras, ele era arquiteto também, e todas as suas obras, elas eram feitas com o intuito de repensar a questão do lixo. O Wall Garbage, na verdade, é uma parede muito frágil, toda feita de objetos que são descartados, tá? E aí a gente tem que pensar qual é a nossa relação com esses objetos. Por que a gente substitui as coisas? Por que não se conserta? Por que não se repara? Como a indústria vê isso? Como a gente vê isso no nosso dia a dia, tá? Seguindo adiante, a gente tem a obra do designer inglês Stuart Haggard. Desculpa, o nome dele é meio complicado, tá? Então, ele tinha o hábito de ir para uma determinada área do litoral britânico e coletar objetos na praia que eram descartados, deixados ou esquecidos pelas pessoas. Ele retirava esses objetos, limpava, catalogava e levava para um local onde ele construía novas peças, certo? Peças de decoração, peças de não utilitárias ou utilitárias, só que coletando, juntando. Lembra daquele termo da assemblagem que eu acabei de falar? Ele faz mais ou menos isso. O que ele faz? Aqui nessa obra, por exemplo, a gente tem uma montagem de objetos, certo? Que criaram uma grande luminária. Todos esses objetos são translúcidos, ou seja, a luz consegue passar por eles e dá um efeito bem bacana, bem diferenciado, tá? E aí a gente pensa, para pensar, por que as pessoas, elas não só perdem, não só esquecem, elas descartam tantas coisas em tantos locais sem pensar no impacto que isso vai ter posteriormente. Agora eu vou botar uma imagem meio chocante para vocês. A gente vai fazer um pouquinho, vai parar um pouquinho, observar essa imagem e pensar. Quantas vezes vocês já ouviram falar de animais que foram encontrados em região litorânea e morreram por conta do descarte dos objetos, certo? Quantas vezes a gente já não ouviu falar que tem que fazer um consumo consciente de garrafas PET, de copos plásticos, de canudos? A gente tem agora uma grande comoção em relação aos canudos, né? Esse artista, o Chris Jordan, ele fotografa regiões costeiras, ele fez uma série de fotografias, tá? Esse
registro se chama Albatrosses Fired with Plastic, é de 2009, tá? Ele encontrou milhares de albatrozes mortos, os pássaros tinham inserido uma grande quantidade de lixo plástico, tá? Que foi dispersado no oceano, e ele alerta, na verdade, para o lixo industrial. Por que ele está alertando isso? Por que a gente tem que pensar sobre isso? Por que a gente tem que refletir sobre essa questão? Se fala muito, por exemplo, sobre efeito estufa, tá? Se fala muito, por exemplo, sobre a água, né, que é um bem não renovável. Se fala bastante sobre poluição. Então, o que a arte tem a ver com isso, professora? Eu acho que isso é um assunto de ciência, de geografia. Não, na verdade a arte tem muito a ver. A partir do momento que o artista ele tem um olhar mais sensível para esse tipo de tema, a gente consegue pensar e refletir de que maneira a gente pode mudar os nossos hábitos, tá? De que forma a gente pode se conscientizar ou conscientizar o outro para que isso não aconteça mais. Mas nem só de denúncia, nem só das questões de reaproveitamento, do lixo, da poluição, vive os artistas que trabalham com a reutilização de objetos. Aqui a gente tem uma imagem agora da artista mineira Rosângela Renault, tá, de um projeto dela chamado Álbum de Bebê, incompleto, lote 67. Ela tem um projeto chamado Mais Valia, onde ela reúne 73 objetos antigos pertencentes ao universo da fotografia, encontrados ou adquiridos em feiras de antiguidades. Vocês estão vendo imagens aí enquanto eu falo isso, para que vocês consigam compreender como funciona esse projeto dela. Então, ela, na verdade, quando ela pega esses objetos que são da área da fotografia, certo? E ela junta esses objetos e cria outros objetos, ela está dando outro significado para aquilo. Esses objetos que ela cria, eles são muito parecidos com aquela assemblagem que a gente já falou do Picasso, tá? E ela, na verdade, vai sobrepondo, colando, criando uma nova concepção para que a gente tenha uma outra relação com os objetos que estão aí. Esses objetos são objetos de outras pessoas, não necessariamente são objetos dela, mas também podem ser, tá? Ela também pode usar nas suas obras. Então ela traz algo de clássico, de antigo, ela ressignifica aquilo que é antigo, aquilo que já passou, que é passado. Principalmente nesse contexto da fotografia, que mudou tanto nos últimos anos. Aqui a gente tem agora algumas obras do artista mineiro chamado Getúlio Damado. Eu vou trazer essa obra principal aqui, chamado Zeferino Abismado com o Conforto da Cidade Grande. O Getúlio, ele faz muitas obras pegando objetos reciclados e criando esculturas, na verdade, criando colagens, criando montagens de objetos, novos objetos. E ele faz, na verdade, um paralelo entre o artesão e o artista. Ele traz esses materiais que são ditos materiais industrializados, que não têm referência com a arte, e ele cria obras de arte e séries sequenciadas de objetos que levam a gente a pensar sobre várias coisas. Aqui no caso eu quero fazer um questionamento para vocês, não vou demorar muito sobre isso, mas é um questionamento. Quanto custa, né? Quanto vale o conforto da vida moderna, né? Por que a gente está pensando nesses objetos, nessa coleta, e a gente está olhando aqui uma obra de arte que ela é feita reutilizando produtos descartados e pensando na nossa vida moderna, no nosso conforto? Será que daqui a algum tempo a gente vai ter esse mesmo conforto com o tipo de descarte que a gente faz desses objetos? Agora a gente tem vocês estão vendo aí uma imagem de flores muito lindas, né? Vamos parar para pensar. Lembra do descarte que eu falei dos produtos orgânicos? Aqui a gente tem um projeto chamado Talentos do Brasil. Nesse projeto, eles pegavam os peixes, tá? Que eram pescados pela colônia de pescadores locais e que eram beneficiados, e o seu couro era descartado durante o processo de piracema, tá? Que é a migração dos peixes. Então o que acontece? Esse descarte desse couro do peixe, ele era feito de qualquer modo.
Então, o impacto na natureza, ele é muito grande. Por quê? Porque quando um produto orgânico, ele se decompõe, ele cria uma série de toxinas que contaminam o solo. Então, será que a gente precisa desse solo contaminado? Será que a gente não pode ter uma outra coisa para fazer? Então, um grupo de designers, pesquisadores, eles foram e conseguiram achar uma forma de beneficiar esse couro, ou seja, de transformar um couro de peixe num couro que pode ser utilizado tanto para criar artesanato, tá? Essas flores ornamentais artesanais, quanto para criar outros objetos. O coordenador do projeto é o carioca Renato Ambroise, que é esse aqui, tá? Ele é um designer e ele estimula o movimento do artesanato. Então, gente, a gente fica por aqui. Vai ter algumas atividades aí pra gente fazer, para refletir um pouquinho sobre esses conceitos, sobre isso que a gente trabalhou hoje. E eu vou passar um videozinho sobre as esculturas de sucata, que eu já tinha falado anteriormente, para a gente pensar como é que a gente pode fazer isso e compartilhar entre si, e como vocês podem repensar essa questão do descarte consciente, reutilizando objetos em casa. Tá bom? Tchau, tchau!